O que vocês estão vendo no momento é a configuração no software da AMD que eu deixei nessa placa de vídeo para conseguir obter o desempenho que vocês vão ver logo em seguida nos jogos, tá bom? Eu coloquei travado a frequência da placa de vídeo em 1200, eu fiz ajuste também de controle de fan e também fiz até undervolt nas memórias. Caso você não saiba fazer direitinho isso, tem o vídeo da 6600M que eu ensino e também tem o vídeo das 570 antigas do AliExpress que eu também ensinava como que fazia, é basicamente a mesma coisa. Deixei para vocês o sistema que eu utilizei para teste aqui dessa placa de vídeo em jogos. Usei um Ryzen 7 5700X em estoque, uma placa-mãe B550 TUF Plus Wi-Fi, 16 GB de memória RAM, 3600 714. Obviamente o processador e a configuração não serão limitantes para essa placa de vídeo aqui. Poderia ser até um Ryzen 5 2600 que estaria bom demais. Vejam também que eu deixei o clock da GPU, como eu havia mencionado para vocês, em 1200 MHz travado, né? Aparentemente deu certo, não vi nenhum tipo de engasgo, travamento, tela verde, tela azul ou algo do tipo nos meus gameplays. Testei o código Warzone em Full HD, coloquei a distância de visão em 120 e o resto das configurações mais para o baixo, né? A maioria das coisas realmente no baixo, mas pelo menos em Full HD. Eu tive até uma média boa nesse jogo aqui, cerca de 85, 86 FPS. Felizmente esse jogo aqui não estressa tanto a placa assim, então vocês vão ver uma temperatura na casa dos 70 graus. Alguns casos vai ser maior do que isso e a rotação da fan está em 2900, né? Não está fazendo o máximo de barulho possível, mas já está fazendo mais barulho do que o pessoal geralmente gosta. Mas né, gente, uma montagem aqui Frankenstein total e, é claro, os componentes ali de baixo custo, não tem nem heat pipe, não tem muito o que fazer não, né? É o que a gente consegue. Testei para o Fortnite também o Full HD DirectX 11, os gráficos mais para o baixo, mas é claro, a distância de visão está ali no épico. E tive uma performance ok, no começo sempre dá aquelas lagadas, mas no final das contas não estava lagando mais tanto assim não, embora ainda lagasse um pouco. Vejam que o Fortnite está estressando mais a placa de vídeo do que o Warzone. A temperatura está batendo aqui 76 graus, 75 graus e o RPM já passou para 3.500. Aqui pode ter certeza que ela está fazendo muito barulho. Pelo menos a média ficou boa, né? 145 FPS. Um bom desempenho dessa placa de vídeo aqui para quem está querendo pegar ela por baixo preço, né? Ou para quem pegou ela por estar com esse preço tão baixo e queria só uma performance ok para jogos simples competitivos, tá aí para vocês. Deu bom no Fortnite, no Warzone até algum momento e eu consegui até ganhar essa partida aqui, incrivelmente, pelo menos uma vez, uma vitória no Battle Royale do Fortnite. Mais um jogo simples para vocês, testei o Valorant 720p com qualidade gráfica no baixo. E por que você testou em 720p e não em Full HD, Scanner? É bug na minha placa de captura. Ou é isso ou não é nada, tá, gente? Não tem muito o que fazer porque o jogo tem algum problema com a minha placa de captura. Ela é redimensionada para Full HD, mas a maioria dos jogos reconhece de boa, não o Fortnite, né? Então, infelizmente, é isso que vocês estão vendo, somente 720p. Ela consegue empurrar muitos quadros, tanto em Full HD quanto em 720p, esse jogo não é um problema. Nem em 720p conseguiu uma média de 450 FPS ali. Agora, por estar em 720p com baixo uso dela, cerca de 50%, vejam que a temperatura ficou bem baixa também, né? Cerca de 58, 60 graus, né? Então, se você quer também ali diminuir a temperatura da placa, você pode reduzir a qualidade gráfica desses jogos competitivos, que aí você vai geralmente, né, estressar menos ela e vai ter um desempenho bacana e, é claro, uma placa mais fria que tende a durar mais, né, na teoria. Já o CSGO foi testado em Full HD mesmo, com qualidade gráfica mais baixa, e vejam que a placa fica em quase 100% de uso o tempo todo, né, então ela consegue ir lá cerca de 400 FPS em Full HD, 436 mais ou menos, né? Depende muito do mapa e tudo mais, mas no Dust 2 que eu consegui aqui no Deathmatch ficou dessa forma. Temperatura também mais baixa, né? Cerca de 70 graus ou até menos, até porque esse jogo não estressa muito, é muito mais leve, então fica ok a performance também no CSGO. É claro que depende também do seu processador, igual o Valorant, né? Eu consegui 400 FPS nos dois, mas às vezes, a depender do seu processador, você vai conseguir, sei lá, 300, 200 e afins. Então a placa não seria um problema para conseguir uma alta taxa nesses jogos. Testei também o GTA num perfil gráfico assim, mediano para o alto, não foi no muito alto não, para vocês verem ali já que fica bem bonito e já consegue uma taxa alta de FPS. No modo offline fica com cerca de 140, 145 FPS tranquilamente, uso da placa de vídeo 100%, então tá tudo de boa aqui. Já jogando ela para o modo online, aí a taxa de FPS cai um pouco, depende também do local onde você vai estar e também da sessão que você vai ficar. No caso aqui consegui cerca de 120 FPS, mas já ficou bem bacana a meu ver.
E aí que o uso da placa de vídeo também fica bem alto em muitos casos, 88, 90% tranquilamente. Gostei da performance dessa placa aqui depois de fazer as alterações, é claro, né? Claro que mesmo sem fazer as alterações, ainda assim fica bem ok. Testei também o PUBG em Full HD, com Valve em 103 e também a distância de visão mais para o alto, no Ultra ali, né? E o resto das configurações mais para o baixo mesmo. E no Deathmatch eu consegui ali uma média de cerca de 123 FPS, com 100% de utilização da placa de vídeo. Temperatura mais alta aqui, né? Vocês estão vendo, 7.5 e a GPU Fan 3400 RPM, tá numa rotação bem alta mesmo, e aí ela faz mais barulho. Aí depende mais do perfil que você quer, né? Você pode também deixar no perfil automático dela, vai fazer menos barulho, mas vai ter um pouquinho menos de performance do que vocês estão vendo aí. Tentei deixar mais perto da performance que teria um RX 570. E o último jogo foi o Dota em Full HD com qualidade gráfica mais para o alto. E assim, eu consegui depois de cerca de 5 minutos de jogo, uma média de cerca de 180 FPS, mais ou menos isso. A depender do caso, se tiver muitos efeitos, aí a média vai cair lá para uns 160 a 170, mas ainda assim fica bem tranquilo. Não vi problemas para jogar o Dotinha dessa forma aqui, aí mais seria culpa sua se você não consegue jogar direito, né? Travamentos eu não notei nessa run que eu fiz no Dotinha. E é isso, gente, são os desempenhos em jogos aí. A placa também esquenta um tanto no Dota, né? Vejam que fica cerca de 7.6, 7.7, 3.500 RPM. Então, como eu tô falando, se você quiser ali não se importar de ter menos desempenho, você consegue deixar normal mesmo e aí ela vai esquentar menos, do jeito que eles queriam, né? E agora o comparativo em dois jogos contra a 570 de 4 GB, 570 original contra a 580, que na verdade eu acredito serão 470. Forza Horizon 5 Full HD no alto. E vejam aqui que elas ficam bem parelhas, ainda assim a 570 está na vantagem, mas é por bem pouco, cerca de 2 a 3 FPS. A média final nesse jogo fica de 58 FPS para a 580, né, entre aspas, e 61 FPS para a 570 Dataland, diferença ali de cerca de 5%. Já no Horizon Zero Dawn, testei em Full HD com qualidade gráfica original. Aqui a diferença entre as placas ainda ficou na casa dos 2 FPS em 60, enquanto nossa amiga falsa 580 faz cerca de 60 FPS na média final, a 570 faz cerca de 62 FPS, então diferença pequena, 3% só. Tá melhor já do que estava antes, né? Reduzir a diferença ali cerca de 5 a 7%, afinal antes estava em 10%.